Tá de volta o G4 e agora para falar da noite que tem tudo para ser histórica para Fortaleza e Ceará. É por isso que a gente vai conversar agora com o Caio Costa, da Tribuna Band News FM, lá do Ceará. Olá, Caio, tudo bem? Que noite para o futebol cearense, hein? Ceará e Fortaleza com chances boas, razoáveis até, de avançarem nas competições sul-americanas. Tudo bem? Obrigado pela participação. Tudo ótimo, Tirone. Boa tarde para todo mundo aí do G4. É, de fato, uma noite histórica do futebol cearense antes mesmo da bola rolar. A gente fazia até uma projeção aqui que há 5 anos atrás, exatamente 5 anos, um Fortaleza vivia o seu acesso da Série C para a Série B, o Ceará saindo da B para A, e a gente jamais iria imaginar que num espaço curto de tempo os times começassem a se tornar habituais nas competições sul-americanas, porque o Fortaleza foi para a Sul-Americana em 2020, o Ceará em 2021 e esse ano o Fortaleza na Libertadores e o Ceará na Sul-Americana. E mais do que isso, com chances bem factíveis de conseguir vaga nos mata-matas, o Fortaleza na Libertadores, o Ceará na Copa Sul-Americana. Caio, me diz uma coisa, é claro que os torcedores estão empolgados com essa possibilidade aí de os dois avançarem. Agora, para você e para a mídia e para a torcida em geral, quem está mais perto da classificação? Porque nos dois casos são jogos fora de casa, são jogos que valem a classificação também para o adversário. Quem você acha que está mais perto? É curioso isso, porque a questão do jogo do Colo-Colo não ter torcida, apesar do Fortaleza jogar só por 2 resultados e o Ceará jogar por 3, porque o Ceará pode perder por um gol de diferença para o Independiente, talvez dê a sensação de que a missão do Fortaleza seja menos complicada do que a do Ceará, apesar do Ceará ter 3 resultados a seu favor. Eu acho que é muito parelho ali. O Ceará teve um grupo na Copa Sul-Americana, eu estava ouvindo vocês falando, por exemplo, do grupo do São Paulo, que era o seguinte, era o Ceará Independente e 2 coadjuvantes completos. Então, desde a primeira rodada, você sabia que essa última rodada ia ter uma decisão entre Ceará e Independente lá em Avejaneda. Já no caso do Fortaleza, o grande impressionante é que o time larga com 2 derrotas seguidas, perdendo em casa na primeira rodada para o Colo-Colo, era dado como morto por todo mundo, mas bateu o time mais fraco do grupo 2 vezes, o Aliança, e com a colaboração do River Plate, que deu uma goleada sonora no Colo-Colo, chega com a vantagem do empate e ainda teve essa questão de não ter público em Santiago hoje, que certamente diminui aquela atmosfera de competição sul-americana, de torcida, de pressão. Pode ser algo a favor do Fortaleza no jogo de daqui a pouco, às 7 horas. Meu caro, prazer falar contigo, Paulo Massini daqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte, os 2 times na zona do rebaixamento, passa para mim, pra gente, pro telespectador, como é que tá gestão Ceará e Fortaleza com Vojvoda e Dorival. Porque a gente aqui fica preocupado. A gente acha que o trabalho é muito bom dos 2, mas há uma preocupação. Diga. Eu te falo que de cara eu não vejo pressão para nenhum dos treinadores. Eles vivem momentos diferentes. O Vojvoda já tem uma história no Fortaleza, fez a campanha espetacular do ano passado, tanto em termos de G4 de brasileiro, como na Copa do Brasil, e jogando futebol, aquela arrancada absurda no primeiro turno. E já esse ano conquistou o Campeonato Cearense, é verdade, foi um campeonato curto, mas ganhou a Copa do Nordeste, conseguiu ter isso e essa reação na Libertadores. Então, existe uma pressão muito mais, às vezes, por reforços das duas diretorias, de reforçarem os elencos a partir de quando reabrir a janela, do que propriamente contestação de trabalho de treinador A e treinador B. Eu te falo com toda sinceridade que, para mim, a grande surpresa é esse começo ruim no brasileiro. Claro que eu não imaginava uma arrancada como a do Fortaleza do ano passado, ou trazendo ainda para o passado a do Ceará em 2010, quando nas 5 primeiras rodadas dividiu a liderança com o Corinthians até a parada para a Copa do Mundo naquele ano. Esses são episódios esporádicos, a gente sabe disso. Mas sem dar uma pachecada, que é um termo que vai virar muita voga porque é ano de Copa do Mundo, a grande surpresa é começar tão ruim em brasileiro. Os 2 possuem times para combater mais. A do Fortaleza, então, nem se fala. Mas não existe nenhum, pelo menos no momento, aquela pressão de que, se não tem problema, tem alguma pressão, ou no caso do Dorival, que chegou há menos tempo, também tomar esse tipo de pressão. Nesse momento não existe nenhuma movimentação, digo até mais, nem cobrança de torcida, que é uma coisa mais irracional em relação a isso. O que se cobra mais é de reforçar os elencos, deixar os elencos maiores para a sequência do Campeonato Brasileiro assim que abrir a janela. Fala, Marília. Quando começou o ano, o presidente do Fortaleza disse que a pretensão dele era as oitavas de final da Libertadores, o mata-mata. E aí a coisa se complicou no grupo, agora clareou até, mas é possível. Mas no momento ali que ficou difícil, as coisas tinham mudado
perspectiva, eventualmente, não seria mais a classificação. Como que vai ser recebida a vaga na Sul-Americana, né? A vaga que pode ser junto com o Ceará ou pode ser, inclusive, a do Ceará, que faz campanha tão boa, mas que tem um jogo mais difícil hoje. Como é que vai ser essa inversão de papéis aí? Boa tarde, Marília. O começo é interessante, é como a comunicação muda de acordo com o receptor. Aqui o Marcelo Paes falava muito abertamente de que o Fortaleza quer uma vaga nas oitavas de final de Libertadores, mas que ninguém ia tratar como se fosse ruim ir para a Sul-Americana. A Sul-Americana não era tratada como um prêmio de consolação. A preço de hora, certamente ela será tratada. O Fortaleza entra em campo classificado. O empate é do Fortaleza. Mas no início da temporada se falava mais aqui de que o primeiro objetivo era garantir uma vaga nas oitavas, se manter numa competição continental para a próxima temporada, para a restante da temporada, perdão. Nem tanto falando, se respeitava muito o Colo-Colo pela história que tem, apesar de há muitos anos o Colo-Colo naufragar nessa primeira fase de Libertadores, todo mundo sabia que o River Plate era o grande favorito do grupo, isso nunca se teve uma discussão, mas aqui para consumo doméstico, vamos falar assim, o Marcelo Paes falava muito mais de que a primeira pretensão, de fato, de cara, era conseguir a vaga na Sul-Americana, se garantir no mata-mata continental. Agora, a coisa mudou de figura, o time reagiu na competição, mesmo vivendo esse momento bizarro no Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer o Aliança fora de casa na semana passada, e talvez essa vaga que viesse já num determinado momento como, ok, vamos continuar na competição da Conmebol, fica um sabor mais agridoce caso a classificação não venha hoje. Mas isso não era tratado como uma grande obrigação do Fortaleza classificar de fase, não. A obrigação mesmo era brigar, pelo menos pela vaga, e conseguir a vaga na Sul-Americana, a permanência na competição da Conmebol para o restante da temporada. Você acha possível o Vojvoda mudar o jeito de jogar para buscar o empate? Ou seja, fazer uma retranca lá no jogo contra o Colo-Colo? Não, porque esse time do Fortaleza não é talhado para jogar assim. O que talvez a gente possa ver é ele reforçar um pouco o setor de marcação, como ele fez no primeiro tempo no jogo contra o Aliança. O Fortaleza sente muita falta do Ederson, velho conhecido de vocês, que foi jogar na Salernitana, né, jogador que pertenceu ao Corinthians, e sempre se procurou que era esse cara que ia jogar ao lado do Felipe, que é o outro volante. E nesse momento, o Fortaleza acabou encontrando um garoto que surgiu na base do Tiradentes, aqui de Fortaleza, estava no Atlético Cearense, que é o time que joga a Série C, veio para o Sub-23 do Fortaleza ano passado e é um suco nessa temporada cresceu, que é o Hércules, que é um jogador que tem mais aproximação do que tem o Zé Wellison, que estava jogando, e muito mais do que o Matheus Jussa. Porém, contra o Aliança, que era um contexto que, pensando em Sul-Americana, nem tanto em Libertadores, se imaginava uma aliança mais agressiva, o Vojvoda optou pelo Matheus Jussa, que até no jogo agora no final de semana contra o Fluminense, com a lesão do Tite, ele entrou para ser o zagueiro do lado esquerdo. A gente pode ver um time com menos posse de bola do que o habitual. Isso provavelmente até porque o Colo-Colo vai agredir, vai buscar, precisa do resultado. Mas não imagino o Fortaleza fechando, por exemplo, a linha de 5 com o Pikachu e o Crispim juntando com os zagueiros para colocar uma outra linha de 4 e só o Romero na frente. Não é muito desse time de jogar assim, não. Pode até se privar mais de ter a posse de bola do que o habitual, mas não imagino jogando por uma bola, não. Muito bem. Caio Costa, meu caro, muito obrigado. E lindas essas camisas que estão atrás de você, do Fortaleza e do Ceará, inclusive a sua também, da Final Tour do Kiss. Valeu, viu? Final Tour. Tamo junto. Precisando é só chamar. É chique. Valeu, Agora, obrigado. o homem do campo